E, para não dizer que só falei de flores, né? Porque até agora está aparecendo oba-oba, coisa e tal, viva o Brasil, não sei o quê, tem questões que precisam ser enfrentadas, que são pontos que eu chamei 4 observações sobre pontos desfavoráveis no mercado de trabalho e preocupações que nós temos que resolver. Primeiro, é que a maior parte dos empregos gerados no país pagam salários muito baixos, salários próximos ao valor do salário mínimo. Isso é uma verdade. Quer dizer, a geração daqueles empregos formais que eu mostrei para vocês, em grande parte, está entre 1 e 2 salários mínimos, 80%, não sei, um percentual elevado. Então, essa é uma questão. É claro que o salário mínimo está crescendo e protege isso aqui, mas isso é uma realidade que eu estou chamando a atenção. A segunda é que a distribuição de renda, como disse o João corretamente, tanto da renda como um todo, da renda familiar per capita ou da renda do trabalho, ela tem melhorado. Inclusive, o salário mínimo tem ajudado isso aí também. E agora ainda permanece muito desigual. Quer dizer, o Gini, só para vocês terem uma ideia, o índice de Gini do rendimento do trabalho, o mais recente que nós temos, que de 1 ano, 2 anos atrás, é de 0,52. Um Gini acima de 0,5 ou de 40 alguma coisa é um Gini alto. Quer dizer, o Gini de país desenvolvido é 0,3, 0,28, 0,30 e poucos. Nós temos um índice de Gini que mostra a desigualdade na distribuição dos rendimentos do trabalho ainda muito elevado. Esse é um problema que temos. A taxa de informalidade tem diminuído, mas ainda permanece muito alta, alguma coisa em torno de 50%, como eu já chamei lá atrás. Se você pegar regiões mais desenvolvidas, é claro que a formalidade é mais alta, mas o fato é que de cada 2 trabalhadores brasileiros, 1 está fora do mercado de trabalho formal hoje. E, finalmente, uma questão que eu não tratei, mas é uma questão importante e que tem que ser reconhecida, é que o nível de escolaridade dos trabalhadores está aumentando, mas ainda é muito baixo para o padrão internacional. Os trabalhadores no Brasil têm apenas 8 anos de estudo, isso é muito pouco. Quer dizer, o ideal é que tivesse pelo menos os 11 anos, que é a formação básica, né? Você ter até o nível médio, e a média é muito baixa, e isso precisa ser elevado, inclusive, para aumentar o nível de produtividade da economia. Bem, dito isso, agradeço, muito obrigado a vocês, ao Azônio pela paciência. Agradeço ao Saboia por essa apresentação e por fornecer mais elementos para compor esse quadro de referência sobre o qual vamos refletir depois. E convido imediatamente o Evilásio para falar dos aspectos fiscais. Bom, bom dia a todos, a todas. Quero agradecer a organização do evento pelo convite para participar dessa mesa, especialmente a professora Helena Gavinas. Cumprimentar meus colegas da mesa, professor João Saboia, João Sixu, Zone daqui da USP, pela recepção e pela oportunidade desse debate. Quero dizer que talvez eu não fale números tão favoráveis sobre o Brasil e trago um contexto umas questões preocupantes, na minha avaliação, do ponto de vista, sobretudo, né, quando se fala da questão fiscal, do financiamento dos gastos públicos e da regressiva e perversa estrutura do sistema tributário brasileiro, que revela uma das suas faces na concentração de renda nesse país. O desafio que me coloquei para essa apresentação, talvez seja fazer uma transição entre essa mesa e a próxima mesa e tentar pensar, né, uma vez que nós estamos no Congresso Internacional de Renda Básica de Cidadania, né, qual é o desafio, né, que teríamos de implantação de uma renda básica de cidadania no Brasil, no atual contexto fiscal, né, e, portanto, no atual contexto orçamentário e do nosso sistema tributário. E vou dizer que temos enormes dificuldades nesse aspecto, né? Ou seja, nosso orçamento público, né, ele tem, de fato, avançou bastante nos últimos anos, a transferência às famílias, os gastos da Seguridade Social, mas, por outro lado, há um forte comprometimento dele com o pagamento de juros e amortização da dívida, né? E
eu vou falar disso ao longo da minha parte, sobretudo quando ressaltar a parte das despesas do orçamento público. Por outro lado, um segundo elemento que eu gostaria de apresentar é o debate sobre o financiamento tributário, sobre a evolução da carga tributária e como que isso tem significado. E, por fim, trazer alguns dados sobre a Seguridade Social no Brasil, que engloba as políticas de previdência, assistência social e saúde. E nós temos um orçamento específico, né, separado do orçamento fiscal, exatamente para cuidar desses importantes gastos sociais e apresentar alguns desafios. Bom, dito isso, eu vou rapidamente apenas recuperar um debate que eu acho bastante importante quando vamos falar da questão fiscal, da questão orçamentária, da questão tributária, a relevância, né, e a importância do fundo público na estruturação do capitalismo contemporâneo. Eu acho que a atual crise do capitalismo ressalta esse papel, né, ou seja, o fundo público tem comparecido como determinante, né, na estruturação para a acumulação do capital, para salvar essa crise. E ele comparece de diversas formas, né, ou seja, tem 4 funções importantes, entre outras, né, e eu acho que é nesse contexto que devemos pensar, né, políticas redistributivas e políticas sociais e política de renda básica de cidadania, ou seja, você tem que disputar, na realidade, recursos no âmbito do orçamento público, né? É o fundo público a fonte importante de realização do investimento capitalista, né? Ou seja, por meio dele, né, que se transfere recursos importantes, incentivos fiscais para as empresas, para o capital, exonerações tributárias, né, muitas vezes sobre recursos que são das áreas sociais. No Brasil, durante o processo de crise, metade das exonerações tributárias foram sobre recursos que financiavam e que financiam a Seguridade Social, né? O fundo público também exerce um papel muito importante nos gastos sociais, né, que viabiliza a reprodução da força de trabalho, né, ou seja, possibilita aquisição de salários indiretos, né, e isso é importante, né, para o desenvolvimento, para o crescimento e também para a redução do custo capitalista. O fundo público, em sua face mais visível, o orçamento, ele realiza gastos também importantes em investimentos, em infraestrutura, em transporte, né, e que os dados, tanto que o Sixu apresentou e o professor João Saboia, mostram que nós estamos tendo uma recuperação importante nesse aspecto nos últimos anos, mas bem aquém do que é necessário, né, para, de fato, darmos um salto, né, no crescimento e no desenvolvimento econômico, né, e exatamente porque nós temos um problema no lado das despesas públicas, na minha avaliação, que compromete grande parte dos custos. E no momento mais recente, né, no capitalismo mais contemporâneo, né, meados dos anos 70 para cá, ele tem exercido papel determinante na transferência, né, de renda direto do orçamento público para o capital financeiro, né, ou seja, o capital portador de juros, né, os fundos de pensão, os fundos mútuos, os fundos de investimentos, que são coordenados pelo capital financeiro, né? Ou seja, é por meio do orçamento público que se transfere essa renda para esse setor da economia, para esse setor da sociedade, né? Chega a ser, em média, de 20% nos países no mundo, e aqui no Brasil tem, no orçamento da União, uma participação de 30%, né? Ou seja, que é bastante relevante e compromete, né, a expansão de outras despesas no orçamento público. Bom, em que pese esse primeiro gráfico, né, mostra, começar a falar um pouco da questão das despesas, e eu acho grande parte do comprometimento, né, dos nossos gastos, a nossa dívida líquida do setor público, né, ela tem se reduzido, né, deu uma recuperada, uma evolução maior em 2009, em função da crise, mas ela tem se mantido e tem se reduzido nos últimos tempos para 42% do PIB. Né? Por outro lado, a dívida bruta, né, tem em torno de 60%.